Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Vamos, mais uma vez, unir nossos pensamentos, nossos corações, para pedir a permissão a Jesus, à espiritualidade que nos acompanha, para o início do estudo. A gente sempre lembra, né, com muita gratidão, de reconhecer aos fundadores do nosso cantinho, esse legado de amor e luz que nos foi doado, né? Que Deus abençoe essa família, traga muita paz nos seus corações, principalmente Valeda, né, que se encontra ainda entre nós, trabalhadora, assídua, corajosa, alegre, muito fez também por esse recanto de amor. Aproveitamos também para fazer a nossa vibração em direção à sala 1, onde unimos nossos pensamentos, nossas emoções e lá direcionamos essa energia de amor, de gratidão, para que a equipe espiritual do nosso cantinho tenha sempre esse material à disposição para os trabalhos de socorro ao irmão mais necessitado. Para direcionar essas energias, vamos juntos orar a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Nós estamos ainda no capítulo 2 da carta de Paulo, né? No item, no versículo 6, né? Nós estamos estudando qual recompensará cada um segundo as suas obras. E hoje vem um tema, Deus e nós, né? Que nós temos introduzida nessa mensagem, né? Na semana passada, e hoje nós vamos mais a fundo, né? Só vou pegar a primeira parte, depois vou pedir a Cláudia para ler, mas essa mensagem faz parte do prefácio do livro, né? E começa com essa pergunta, né? Somos autônomos ou livres? Isso aconteceu numa reunião de estudos em Uberaba, né? Claro, o Chico Xavier dirigindo essa reunião. Então, houve nessa época um grupo de visitantes de diversas cidades, participavam do trabalho, a preocupação geral era a ideia de Deus. Então, isso acontecia comumente com o Chico Xavier, vinham pessoas de outras localidades, né? E ele sempre aproveitava esses momentos de encontro, né, para trazer a palavra do Evangelho, tirar dúvidas, né? E esse momento aconteceu. Então, ele coloca aqui muitas indagações, inclusive esta. O homem é livre ou é um autômato perante Deus? Aberto o livro dos Espíritos, caiu a pergunta 558, onde se afirma que os Espíritos são os ministros de Deus. Aí eu coloco a pergunta aqui para a gente lembrar, a pergunta 558, né? Alguma outra coisa incumbe aos Espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Aí o Espírito da Verdade nos traz a resposta. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Interessante, né? Então, além da tarefa da gente se melhorar espiritualmente,
alguns já em condição, né, vão trabalhar, né, como ministros, né, de Jesus. Mas é interessante ver que o trabalho, né, da nossa, em favor do universo, em favor do nosso planeta, isso não cessa nunca, né? Então, com esses pequenos estudos que nós estamos fazendo aqui, pelo nosso esforço, né, a gente muitas vezes tem ao nosso lado irmãos necessitados, né, de esclarecimento, e essas oportunidades de estudo são muito úteis, né, nesses momentos. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Ele fala um pouco da vida espírita, né? À medida que a gente vai se libertando da materialidade, vai se tornando mais leve, vamos dizer assim, a vida espiritual não tem nada de pesado, né? Não tem aquela necessidade de você levanta, café da manhã, trabalho, pagar conta, etc, etc. Essas coisas a gente tem notícia que não existem, né? No mundo espiritual. E isso é muito interessante. E aí o Chico traz a mensagem, né, dessa lição que nós vamos estudar agora, que é Deus e nós, né? Aí tem a mensagem do Chico Xavier, após essa reunião. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar, né, principalmente em relação a essa pergunta do Livro dos Espíritos, só lembrando, né, o Livro dos Espíritos é estudado todo domingo, né, das 10 às 11 horas, sob a coordenação do Eduardo, né? E quem tiver interesse de estudar esse livro miudinho, no domingo tem. E tem as gravações, né? O Eduardo estava esquecendo de uns 2 domingos que ele esqueceu de gravar, até escrevi para ele, ele falou, não, nós somos na próxima, e tudo que aí vocês têm acesso também, quem tiver interesse de estudar mais a fundo, né, esse livro, o Eduardo tem feito isso. E já tem alguns vídeos, né, no nosso cantinho relativo ao Livro dos Espíritos. Acho que o Fábio participa lá também. É interessante. Agora vou pedir a Cláudia para ler para nós, né? Deus em nós. Chico Xavier escreve-nos a respeito. Chico Xavier escreve-nos a respeito. Parecia-nos estar num clima de resposta às indagações de ordem geral, e os comentários de nossos irmãos presentes foram muito valiosos. Na fase terminal, o nosso caro Emmanuel escreveu, por nosso intermédio, a página que ele próprio intitulou Deus e Nós, que envio ao estimado amigo na suposição de que ela possa servir às nossas reflexões com apoio de sua palavra. Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância.
Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre, detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador, nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Emmanuel. Muito bem. Muito bem. Emmanuel, né? Muito rico esses encontros com Chico Xavier, né, gente? Sempre. E é muito importante, né, a gente, nesses estudos, né, a gente se enriquecendo, né, compreendendo cada vez mais, principalmente essa nossa relação com Deus, né, nosso Pai. Achei muito interessante essa, essa mensagem de amor de Deus em nós. Né? Deus nos garante a vida. Cabe a nós, outros, aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, né? Muitas pessoas imaginam que os dons que as pessoas desenvolvem, como a mediunidade, como a capacidade, por exemplo, de desenvolver nas artes, desenvolver nas ciências exatas, isso, aquilo, isso tudo nasce do esforço do espírito, tanto na vida quando encarnado, quanto na vida no mundo espiritual. Só se a gente quiser que a gente para de aprender e evoluir. E essa é uma notícia muito boa, né? Mas tudo nasce do nosso esforço. Deus dá as condições, mas cabe a nós o esforço, né, evolutivo. Isso é importante a gente guardar isso no coração, que a gente vai vendo que não existe privilégio. Aquele que já está, por exemplo, compreende as coisas melhores do que a gente, tem determinadas aptidões, ele conquistou isso ao longo de suas vidas, né, sucessivas. Alguém gostaria de comentar algum ponto? Está tranquilo? Então, vamos lá. Deus nos provém de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. É muito interessante a gente estudar a história, né? E principalmente a gente pega, por exemplo, os filósofos antigos, né? Como os Sócrates e Platão, são os que nós mais assim comentamos, né? Mas tem Aristóteles, tem... E agora fugiu um pouquinho os nomes. Mas são vários, né? Filósofos da antiguidade, filósofos da modernidade, né? Como Emmanuel Kant, como
Coach, né, um alemão, tem muitos, né, que a gente conhece, né? E tudo isso foi formando a cultura através da inteligência, através da observação, né? E Kardec dá um exemplo, né? Ele usa da sua inteligência, da sua formação, para codificar a doutrina espírita, né? Para criar essa cultura que hoje nós estamos tendo acesso. O estudo provê da inteligência, mas se não é o esforço de Allan Kardec, se não é o esforço do nosso querido Chico Xavier, tudo isso não chegaria até nós. Então, não basta ser inteligente, é muito importante também que a gente faça uso, né, dessa inteligência em favor da humanidade. Né? Muito, muito bem lembrado isso. Estamos falando da relação de nós com Deus, né? Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Os acontecimentos que se apresentam em nossas vidas, né? E principalmente as dificuldades que todos nós enfrentamos, e muitas pessoas dizem assim, Deus é injusto comigo, né? Estou sofrendo tanto, e tem pessoas que não passam por nada. Agora, é muito importante a gente usar da nossa razão para fazer o discernimento. Por que determinados acontecimentos nós já temos estrutura para receber? Se Deus é todo bondade, todo misericórdia, todo amor, é a causa primeira de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas, tem todas aquelas características que nós estudamos também no Livro dos Espíritos, né? Por que há essa diferença, né? Então, a doutrina espírita é uma doutrina extremamente racional. Ela vem nos explicar a questão da reencarnação, a questão das vidas passadas, a questão da necessidade que nós temos para corrigir as nossas imperfeições, né? E muitas vezes, para que a gente tome consciência dessas imperfeições, se faz necessário a gente passar pelas provas, né? Passar pelas dificuldades. Então, é muito importante, né? Então, ele nos capacitou, né? No nosso processo evolutivo, isso é uma conquista também. A razão também é uma conquista, mas de um processo evolutivo que Deus permite, que é do átomo ao arcanjo, né? Então, nós estamos num processo evolutivo. Nós estamos vivendo agora o início, que a gente chamaria da fase humana, né? Onde a razão está presente. A razão, a vontade e a imaginação. São os três itens assim que a gente pode ressaltar nessa fase que nós estamos passando por ela, né? Mas você vê que o homem desenvolveu muito, né, na parte científica, na parte racional, que tange a matéria, mas nós temos ainda um esforço muito grande para fazer na questão moral, né? A questão do amor ao próximo. Então, existem alguns desafios bastante interessantes, né, que estão diante de nós. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Essa aqui eu preciso de ajuda para pensar um pouquinho. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor, quer dizer, o que fizermos nele. Nós vemos aprendendo, né, na doutrina espírita que o amor verdadeiro é aquele que não espera nada em troca. Então, um dia desse eu estava ouvindo algo, né, estudando sobre que a mão esquerda não sabe o que dá a mão direita, algo que me botou para pensar. A gente ama os filhos da gente, né? A gente faz as coisas por ele, a gente ajuda. Tá bom, filho. Vai com Deus. E a gente trabalha, se esforça e tudo, né? Mas muitos, depois, falam assim, ficam cobrando dos filhos. Meu filho não liga para mim, tá morando fora, você pegar um telefone e ligar, né? Tem um mês que ele não dá notícia e tudo.
Aí começa aquele sentimento, mas eu fiz tudo por ele. Aí eu falei assim, será que nós realmente amamos, né, quando a gente tem essa atitude de cobrança, né? Fica esperando dos filhos algo, muitas vezes eles não estão estruturados para nos dar. Então, esse é um negócio que me botou para pensar. Então, Deus nos alimenta através do amor, né? Eu estava lembrando uma vez de um amigo, ele estava falando assim, meu filho, ele é uma pessoa que nos orientou muito no início da doutrina, ele falou assim, quem escolhe as pessoas que vão te ajudar, que vão te amparar, é Deus. Então, não crie expectativa. Eu achei isso muito interessante e eu tenho vivido muito isso, né? Falo isso, fui viver essa prática. Eu e a Cláudia vivemos aqui distantes de nossas famílias, né? E o amparo que nós estamos tendo dos amigos e tudo em momentos mais difíceis que nós passamos, no passado mais recente, e mesmo aí quando nós chegamos aqui em São Paulo e tudo para viver aqui na região de Campinas, o amparo sempre veio e aí eu falei assim, realmente vem de Deus mesmo. Isso que esse amigo falou com a gente. Então a gente não pode ficar esperando, né? Criando expectativa em relação àqueles que nós amamos. Se nós amamos, nós não devemos esperar nada em troca. Se vier, tudo bem, né? Nós agradecemos, ficamos gratos, mas não devemos trazer nunca isso no coração. É isso que eu consigo entender, né? Nenhum de nós está desamparado. Nenhum de nós. Sempre vai aparecer alguém no momento mais difícil que vai nos amparar. Não da maneira que a gente imagina, não talvez da maneira que a gente queira, mas da maneira que Deus nos fornece, né, que é o melhor para nós. Isso vai nos libertando, né, de não ficar criando expectativa e sofrendo em função disso. Né? Então, isso que eu consegui, assim, dentro da minha pouca capacidade de compreensão, é isso que eu consigo transmitir para vocês em relação a essas duas frases. Né? Alguém gostaria de comentar, acrescentar um ponto? É algo para a gente refletir bastante profundo nessa questão. Se não, pessoal, vou andar mais um pouquinho. Deus suscita a circunstância. E nós depende da escolha da ação para utilizá-las. É interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se imaginavam estar onde vocês estão hoje, exercendo a profissão que vocês estão exercendo, vivendo a vida que vocês estão vivendo? Fala isso quando vocês estavam lá na juventude, né? Onde a gente começa a traçar os sonhos, os planos, não é isso? Como vocês estão hoje, era o que vocês imaginavam? É um exercício interessante, né? Então, Deus vai nos trazendo, né, as circunstâncias. Vou dar a gente acaba tendo que dar um exemplo pessoal, né? Tanto eu quanto a Cláudia, nossas famílias não são famílias espíritas. Eu nunca imaginava, nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, né? E da maneira que eu vinha conhecer, né? Foi através de um colega de trabalho, né? No sentido de nos ajudar e tudo, a maioria de nós se aproxima, né, da doutrina espírita em momentos assim que a gente está questionando algumas coisas, está em momentos de sofrimento. E esse amigo nos conduziu a um centro espírita bem pequenininho, bem familiar, lá em Jundiaí, e começamos a aprender. Eu não sabia, gente, por exemplo, nem que existia Mateus, Lucas, João, que existia cartas de Paulo, não sabia nada disso, não sabia olhar esse negócio de capítulo 1, versículo 3, que o Sermão da Montanha estava escrito em Mateus, não sabia nada disso. E ao longo desses, praticamente quase 17 anos de convivência nesse centro, né? O centro foi criado a pedido do próprio Chico Xavier,
E a gente foi conhecendo, né? Foi conhecendo os pretos velhos, foi conhecendo as manifestações mediúnicas, conhecemos Kardec, né? Kardec já havia, tinha notícia, Chico Xavier também tinha notícia, mas a gente não tinha nem ideia, né, do que significava isso. Então, essas circunstâncias vão nos levando, abrindo caminhos. Quem que faz isso, gente? Eu não consigo. Só pode ser o pai, né? Só com permissão dele. É lógico que tem todo um planejamento reencarnatório. Hoje nós estudamos isso com certa profundidade. A gente faz um plano antes de reencarnar, um plano, vamos dizer assim, diretrizes, né, para a nossa reencarnação. E tem as nossas escolhas, que pode mudar um pouco isso aí. Mas as circunstâncias vão nos levando, né? Foi muito interessante, por exemplo, como eu conheci o nosso cantinho. Eu tive notícia, eu gosto muito do Geraldo Lemos Neto, né? Ele estava falando sobre a transição planetária e tal, ele foi fazer uma palestra no nosso cantinho. Eu tinha já dificuldade de estar sempre presente lá no Centro Espírita em Jundiaí, eu tinha decidido, eu e a Cláudia, a gente procurar uma casa aqui em Paulínia, ou Campinas, né? E que também trabalhasse, né, tivesse abertura para a gente continuar trabalhando com os pretos velhos e tudo. Mas aí fui conhecer lá o nosso cantinho, depois nós resolvemos ir lá nas terças-feiras, ver as palestras, os estudos e tudo, e lá estamos, né? E um pouco depois eu vim descobrir que a casa era dirigida, e isso eu não sabia na época, por um preto velho, que nós chamamos de irmão Bento, né? Aí eu falei assim, gente, quem que ama essas coisas, né? A primeira pessoa que eu vi lá, por exemplo, foi o Genival. O primeiro contato, ele que trouxe o Geraldinho lá no centro e tal. E a gente vai vendo que Deus abre esses caminhos, né? Mas a escolha é nossa, eu poderia escolher não ir, né? Poderia escolher também não frequentar a doutrina espírita, essa decisão é da gente, mas depende da gente. Como a gente viu que era bom, né? Viu que trouxe conhecimento, trouxe paz, escolhemos o caminho, né? Estamos aí felizes de estar caminhando, sabemos que é uma caminhada eterna, né? Que é o aprendizado, o amor é um aprendizado para a eternidade. Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai compreendendo, né, essa força. Mas é um exemplo, desculpa de estar dando exemplos pessoais, vocês devem ter os seus também, né, que vale a pena pensar, né. Então, quem dirige as nossas vidas, gente, é o nosso Pai, né. As escolhas, aí nós temos que fazê-las com sabedoria, usando a razão, né, que nós falamos agora há pouco. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Então, a forma que a gente fala, o tom da nossa voz, tudo isso tem uma influência grande naqueles que estão nos ouvindo, né? Se a gente usa palavras agressivas, se a gente usa palavras amorosas, né? Eu estava estudando um livro da Joana de Ângeles, chama-se Plenitude. E ele fala de um ponto que eu acho muito importante, falar retamente. Ela dá algumas dicas, né, no capítulo, e eu queria comentar um pouquinho sobre isso. O que é falar retamente? Um conceito que a Joana traz para a gente. É você não falar julgando. Né? Como é que é isso? Né? Vamos pensar. Como é que é falar para outra pessoa sem estar por trás da nossa fala um julgamento? Então, vamos pensar. Né? A gente, muitas vezes, no nosso relacionamento, a gente fala criticando a outra pessoa, né? Ah, você nunca faz isso para mim, você sempre deixa lá as coisas para que eu lave, você isso, você não ajuda em casa, você isso, aquilo. Como nós poderíamos falar sobre isso? Ou usar ainda melhor, né? Usar do exemplo. Como a gente tocar nesses assuntos sem estar por trás do julgamento? Porque muita gente não sabe, às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo determinadas coisas. Né? Eu achei muito interessante uma situação da gente a gente declarar,
falência, né? A gente brinca a maneira de dizer assim, eu estou muito cansado, eu não estou conseguindo mais fazer as coisas. Você pode me ajudar? Essa é uma fala reta. Eu estou sobrecarregado. Você pode me ajudar? Né? Então, você não está julgando a pessoa, você está se colocando na condição que você está vivendo. Então, isso é muito importante a gente tomar cuidado, né? E a palavra tem uma força muito grande, né? Tem uma energia muito forte. Então, a gente tomar muito cuidado para que a nossa fala não seja uma fala de julgamento. É uma escolha nossa. Deus nos deu essa capacidade de falar. E a gente vê, por exemplo, a mentira, né? A gente vê muitos discursos falaciosos, mentirosos, né? É, manipulativos, né? Não sei se eu falei corretamente essa palavra, se é isso mesmo. A pessoa usa do discurso para manipular a outra, gerar sentimento de culpa, né? Então, tudo isso é muito terrível, né? Então, isso é muito comum na fala, muitas vezes, dos familiares jogando, assim, culpa no outro, né? Pela dificuldade que ele está enfrentando, gerando um sentimento, assim, de... A pessoa ama a outra, não quer ver a outra sofrer, mas muitas vezes ela não tem força para ajudá-la, né? E a outra pessoa joga esse peso nas costas dela, porque a gente sabe que ninguém é culpado pelas nossas dificuldades. Somos nós mesmos que criamos. Essa é a lição, né, que nós estamos estudando, cada um segundo as suas obras. Então a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Muito cuidado, falar retamente. Talvez eu não tenha a capacidade que a Ana Camês me teve na hora de passar essas ideias, mas é muito importante a gente tomar esse cuidado, né? Fala, mas não julgue na sua fala, né? Não manipule a outra pessoa, né? De forma nenhuma. Evite isso sempre, né? É isso que eu estou entendendo. Algum comentário, pessoal? Nós estamos tratando de coisas assim que mexem muito, né, com o nosso viver, né? Vamos lá. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Estava fazendo um estudo aí da parábola do bom samaritano, aquela que a pessoa é assaltada, né? Fica ali na estrada, aí passa um sacerdote, passa um levita, ninguém faz nada e tal. Aí o samaritano se condói, né, desse irmão, o atende, cura as suas feridas. Aí eu fiquei pensando, e se a gente vê, né, um irmão nosso caído ali, machucado na rua, eu faria o que o bom samaritano fez? Levaria ele até a hospedaria, levaria até o hospital, tomava providência para ajudá-lo no mundo atual que nós estamos vivendo. Não é uma questão interessante? Né? E foi muito interessante esse livro, quando eu peguei o livro Boa Nova, que fala sobre o bom samaritano, e ele comenta que o espírito, né, o rapaz que foi vítima, ele fez uma oração pedindo ajuda a Deus. Ele estava muito ferido, não conseguia nem se mover, estava se sentindo já a caminho do desencarne, da morte. Ele pede ajuda e Deus manda um enviado para ajudar. E o enviado tenta tocar o coração do sacerdote, não consegue, coração do levita, de outros transeuntes que estavam ali no momento. Só o coração do samaritano, e samaritano, normalmente, eles não são religiosos. Eles não têm essa disciplina, por exemplo, que o judaísmo na época tinha, né? De ter os levitas, de ter o sacerdote, de ter todos aqueles rituais, aquelas semanas que eles fazem os ritos e tudo. Mas ele tinha um coração bom, tinha os olhos do bem. Quando ele foi tocado para ajudar, ele se manifestou a favor e é toda aquela história que você já conhece, né? Ele atende, leva para uma hospedaria, etc, etc. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Será que nós estamos
Será que a espiritualidade, quando houver necessidade, eles vão conseguir tocar nosso coração para que possamos ajudar alguém necessitado em determinada circunstância? Se a gente prestar atenção, eu lembro muitas vezes, né, eu estava conversando com essa pessoa que nos orientava lá, com relação a esses pedintes de rua, né, que bate na porta do carro, né, se dirige a gente no trânsito ou em outras situações. Ele só falou para mim assim, fala, doutor, ouça o seu coração. Se o seu coração pedir que você dê um dinheiro, você dê um... Se tiver ali um socorro, faça isso. Se não, fique tranquilo. Se você não sentiu a emoção, não sentiu necessidade, e a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo, né? Muitas vezes o comodismo fala mais alto do que a presença de um espírito bondoso, né? E a gente tem que ficar muito atento com isso. Então, sempre nós vamos ter oportunidade da prática do bem. Estamos lá no nosso cantinho, a gente, às vezes, tem uma pessoa que está ali triste, ela se dirige, faz algumas perguntas, uma pessoa até desconhecida. E se a gente está com o coração aberto, a gente vai ter uma palavra certa, a espiritualidade vai inspirar a gente vai falar para ela coisas que vão ajudá-la. Sair daquele quadro, indicar a ela lá o atendimento fraterno, ou o passe. Tudo isso são coisas que as pessoas, por exemplo, que estão ali nessa tarefa, com certeza elas estão tendo a oportunidade de receber essa sugestão do bem, né? Cabe a gente concordar, né? De estar aberto a esses trabalhos, etc, etc. Mais uma vez, algum comentário, fiquem à vontade, viu, gente? Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. A gente brinca muito, fala assim que cientista nenhum tem a capacidade de criar uma semente de uma árvore, né, gente? Nós ainda não temos esse conhecimento. Já encontramos isso aqui pronto, né? Mas fazer o cultivo, né? Disponibilizar essa produção para saciar a fome no mundo, né? Isso é uma tarefa que cabe a gente, né? Esse é um ponto importante, né? Muito difícil a gente imaginar que no século XXI temos ainda pessoas passando pela fome, né? Mas nós temos, infelizmente. Mas temos o privilégio da plantação, cultivo do solo, e assaz um dia compartilhar com os irmãos mais necessitados, né? Essa produção, né? Não só para ganhar dinheiro, mas também para praticar a fraternidade. Quem sabe um dia, né? Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. A aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada um. Nós recebemos um terreno, nós podemos transformá-lo num deserto, pela nossa displicência, pela nossa exploração, pela nossa ambição, podemos transformá-lo num jardim, né? Transformá-lo em algo agradável para as nossas vidas e para aqueles que nos rodeiam, né? Então, Deus nos envia sempre as oportunidades. De sermos um médico, de sermos um faxineiro, de sermos um enfermeiro, de sermos um operário, um pedreiro. Agora, o que nós vamos fazer dessa oportunidade, né? Nós vamos aceitar, vamos rebelar, né? Achar que nós merecemos coisas melhores. Isso é com a gente, né? O resultado pode muitas vezes ser um deserto ou temos que meditar. Deus estabelece o pensamento livre. Pode pensar o que você quiser, é ou não é, gente? É verdade ou não é? Você pode estar preso, encarcerado, o pensamento é seu. Ninguém tem controle sobre ele, né? Aí vai falar, mas os espíritos, está lá na questão 459, né? Mas você tem escolha.
pode vir que esse pensamento atravessado, você vai saber que não é seu. Você sempre vai poder discernir se esse pensamento é seu, se vem de Deus, né? Ou se vem de espíritos ou de entidades menos felizes. Isso aí nós temos. Então, a gente tem que usar também da razão. O pensamento é aquele negócio, bem, mas nós estamos focados no bem, nós vamos sempre estar construindo coisas boas com o pensamento. O pensamento, gente, tem muita força sobre o nosso organismo, sobre a vida em volta. Né? Nós tivemos a oportunidade de passar quase 3 anos, né, estudando o livro Pensamento e Vida, não me lembro exatamente o tempo, foi bastante tempo, estudando capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, frase a frase, e a gente vê ali nesse livro, Pensamento e Vida, como é a força do pensamento. Né? Temos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. A gente não deve falar mal de ninguém, mas a gente também não deve pensar mal de ninguém. Aí que o bicho pega, né? Julgar as pessoas pelo pensamento, não é isso? É aí que o bicho pega. Que a doutrina espírita vai nos levando também à disciplina do nosso pensar. Não sei se vocês já perceberam isso. Nós atraímos o pensamento, os espíritos, nós podemos esconder dos encarnados, que nós pensamos, mas dos espíritos nós não escondemos. E aí se você tem no hábito de ficar pensando mal de outro, que tipo de entidade nós estamos atraindo ao nosso redor? Isso que nós temos cuidado. Levantar de manhã, em vez de ouvir uma palestra, ou se concentrar em algo, vai ver aquelas notícias. A televisão basta ligar de manhã, só vai ter notícia pesada. Né? Que a gente não pode fazer nada. Eu lembro que o Chico comprava esses jornais, lia essas notícias, ouvia, mas ele fazia isso para orar pelos sofredores. Mas eu acho que a gente ainda não tem estrutura, eu pelo menos não tenho estrutura ainda espiritual para esse tipo de vibração, de não me impregnar, vamos dizer, com as miasmas dessas notícias. O Chico tinha essa capacidade pelo amor que ele trazia já no coração, pelo seu desenvolvimento espiritual. Ele via, tinha notícias, mas é para orar pelas vítimas e pelos algozes. Porque os algozes também precisam de muita oração, né? Mais do que as vítimas, porque as vítimas estão se ressarcindo. Os algozes estão criando dívidas, muitas vezes cabrosas, que vão levar milênios para ele poder corrigir. Então, o Chico orava também por eles, que são os que sofrem mais. São os que estão caindo, né? Então, eu lembro muito comentários sobre isso, essa característica do nosso querido Chico, né? Mas nós ainda não temos, eu pelo menos não tenho, estrutura espiritual para lidar com isso. Então, vamos ouvir uma boa palestra, vamos visitar essas notícias, vamos orar, né? Pelos afortunados, vamos fazer a nossa vibração pelos dirigentes das grandes nações, pelos políticos, etc, etc, etc. Mas sem focar em determinadas circunstâncias, coisa que o Chico fazia ao longo da sua passagem aqui na Terra. Muito interessante. Em todos os lugares encontraremos criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. Tudo emana, né, a presença do Criador, né, gente? A gente olha aí à noite, aqui tem muita iluminação na cidade, a gente não enxerga, né? Mas quem está no campo, tem a oportunidade de ir ao campo, quando você olha para o céu, assim, gente, é muito lindo, né? Imaginar que tudo isso está sobre o pensamento divino, sobre a orientação do Pai. Né? Quando a gente olha para as flores, para os insetos, a Terra é riquíssima, né, em vida, né? Tudo isso é a presença, né, do nosso Pai em tudo. Então, toda vez que a gente vai se alimentar, agradecer a Deus, né, pelo alimento, agradecer a Deus por um animal que nosso irmãozinho menor que cedeu a vida para que a gente se alimentasse, né? E na medida que a gente for evoluindo também, a gente diminuir, né, ou até
deixar de consumir a carne, né, dos nossos irmãos menores, né? Se um dia vai acontecer na Terra, ainda não é o momento, nós estamos caminhando para isso, né? E vai ser muito bom, eu acredito. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas, em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. Então, se hoje nós temos a alimentação em abundância, né? Muitos de nós já têm acesso, né? A gente acaba até abusando disso, né? Mas tudo é dádiva do nosso Pai, né? E nós, através do trabalho, através do uso da nossa inteligência, da razão, né? A gente vai aprimorando. Hoje, no Brasil, por exemplo, você consegue produzir trigo, coisas que foram desenvolvidas pela Embrapa, porque não tinha a menor condição, né? Tem a produção recorde que nós temos na agricultura brasileira, ela nasce muito desse esforço nosso, né? De desenvolver tecnologia, desenvolver métodos, né? Hoje está se fazendo um trabalho muito grande para se eliminar os pesticidas, né? Usando a própria natureza para combater. Tudo isso o homem está estudando. O inseto é uma dádiva de Deus. O homem está aprendendo a usar o inseto para combater aqueles que são nocivos. É muito interessante essa questão biológica, né? Tem estudos bastante interessantes nessa área. A agricultura exercida diferentemente da monocultura, tem muita coisa acontecendo nessa nova fase que se abre para a humanidade, né? Então, esse uso de agrossólidos, a gente ficar se envenenando pelos alimentos, daqui a alguns anos, ou talvez décadas, isso vai estar eliminado da nossa história. Mas, por enquanto, é necessário, porque se precisa alimentar muitos, né? E sem essa tecnologia atual, ficaria muito mais difícil. No Brasil, por exemplo, é um grande produtor de excedente de alimentação para o mundo, né? Então, um país que tem, por exemplo, deficiência como a China, o Brasil tem um papel muito importante de levar até eles, né, o nosso excedente produtivo. Tudo que tem negócios no meio, tem outras coisas envolvidas, mas o bem está aí, né? E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas. Determinados méritos ou necessidade de toda pessoa em particular, e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição, sabe o prefeito evangélico, que é o que nós estamos estudando, a cada um segundo as suas obras. Então, tudo que nós fazemos na vida, tudo que nós recebemos, todo o bem material, a nossa família, os estudos que nós fizemos, né, a escola que nós frequentamos, tudo isso foram dádivas de Deus, mas traz com elas a responsabilidade, né? Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, a nossa escolha de traçarmos caminhos floridos, né, de luz, ou criarmos desertos, né, em termos assim de vida, é uma escolha nossa, né? A escolha é nossa, mas, como diz o outro, a semeadura é feita, mas a colheita é obrigatória, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, né? Muito bem, pessoal. Mais uma mensagem de Emmanuel. Vocês gostariam de comentar algum ponto, algum item? Todo mundo caladinho. Muito bem. Nosso querido Emmanuel, né? Então, vamos para mais uma viagem aqui. Esperança e luz, né? Também, nesse capítulo 2, versículo 6, né? Eu vou pedir a Cláudia que lia para nós. Então, vamos lá. Esperança e luz.
o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo, Romanos 2,6. A esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise, com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. A esperança é a força de compreender e de esperar. A luz aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que o nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas. A própria natureza nos propicia lições na área de nossas afirmativas. A semente espera condições para germinar e oferecer-nos a planta da espécie em que se configura. O embrião nascente espera crescer, aspirando a ser tronco. O tronco verde aguarda a formação das frondes, que lhe proporcionará a posição da árvore que deseja ser. E a árvore adulta mobiliza as suas energias para produzir o fruto, que após nascido se desenvolve e amadurece, espalhando as próprias sementes, doando gratuitamente as possibilidades do plantio de outras árvores iguais a ela para o enriquecimento da natureza. Em síntese tão simples, temos uma noção de vida da criatura humana perante o mundo que lhe serve de temporária moradia e diante do próprio universo. Primeiramente, o espírito humano se prende à vida fetal. Nasce nas condições em que se encontra, trazendo consigo as qualidades ou os defeitos que procurou adquirir nas existências passadas. No estágio da primeira infância, anseia crescer e senhorear um corpo que lhe forneça a oportunidade de expressar-se. Chegado à meninice, quer a posse da juventude, atingindo a mocidade, sonha expandir as próprias tendências felizes ou infelizes. Aproximando-se da maturidade, a criatura caminha sob os impulsos da esperança, encontrando sempre diante de si o conhecimento ou a luz do bem e do mal, com o ensejo de reconstituir-se nas disciplinas e ensinamentos do bem ou descambar para as complicações e despenhadeiros do mal. Entendemos assim facilmente que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança nas estradas do conhecimento, que é a luz a desvendar-lhe o caminho, aprendendo que, em verdade, conforme a promessa das revelações divinas, a cada um será dado segundo as próprias obras. Emmanuel. E aí mais uma lição para a gente meditar, né? Esperança e luz. Está no prefácio do livro, né? E são autores diversos. E, no caso, nós temos aqui a lição trazida por Emmanuel, né?
também dentro desse item, né, do capítulo 2, versículo 6. Então, vamos ficar especialistas no cada um segundo as suas obras. Né? Falando sobre esperança, eu ouvi algo que me fez pensar bastante essas semanas passadas, que diz assim, né, a esperança, muitas vezes, dentro da visão humana, é assim, que a circunstância em volta da gente mude, não é? Que aquela dificuldade que eu tenho no trabalho desapareça, que aquela dificuldade material que eu estou enfrentando agora, aquele problema de saúde que eu tenho no momento possa ser sanado, né? A gente tem muito essa visão da esperança, né? Mas eu ouvi algo que me fez pensar, para essa esperança que nós temos que ter verdadeiramente, que só nós temos controle sobre ela, é a esperança que nós tenhamos força para passar pelas provações necessárias que a vida nos oferecer. Não é algo interessante? Esperança de ter força, da gente não sucumbir, a gente conseguir, através do nosso esforço, lidar com as situações, seja qual for. Porque a gente não tem controle do externo, nós só temos controle do interno. Né? Aí, quando a gente junta essa esperança, né, que a gente é espírito eterno, temporariamente, eu vou repetir isso bastante aqui, viu, gente? Vestindo o corpo carnal, aí a gente fica mais fortalecido, né? A gente se liga mais a Deus. E nós precisamos pedir a Deus força mesmo. Não, tem coisa que a gente vai ter que passar e vai passar mesmo, né? Mesmo que seja difícil, né? Mas que a gente tenha força para passar por isso com alegria, sem se deixar levar pela revolta. Olha que bacana, né? Se a gente consegue. Eu quis fazer esse introdutório que talvez ajude a gente a compreender melhor essa mensagem de Emmanuel. Né? Faltam 3 minutinhos, então eu vou deixar para o nosso próximo encontro, para a gente entrar aqui, para ver a luz no fim do túnel. Né? Que Deus nos abençoe, né? Nos guarde nesse primeiro instante. Então vamos fazer a oração, né? Agradecendo Jesus pela primeira parte do estudo, né? Orando a oração que Jesus nos dedicou e dedicando essa oração a vocês, suas famílias, aos seus queridos, né? Todos eles possam receber essa vibração de amor e de luz que nasce de todos os nossos corações, um vibrando pelo outro nesse momento, né? Para a gente entrar na nova fase de estudos. Então vamos orar assim, mais uma vez, né? E lembrando sempre da sala 1, viu, gente? Que é lá que a gente guarda bastante essa energia, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Eu vou parar a gravação aqui, viu, pessoal? Só um segundinho, por favor. Beleza. Deixa eu abrir aqui uma outra apresentação. Hoje eu vou fazer um estudo sobre a sensação dos espíritos. Pena que o Faustino não está aqui hoje. O Faustino levantou muito bem esses pontos na semana passada e eu gostaria de dividir com vocês um estudo que eu fiz sobre isso para esclarecer, né, essa questão da sensação dos espíritos. Achei importante e não é bom que a gente fique com dúvida em relação a isso. Tem um trabalho muito interessante de Kardec, né, com relação a isso. O que está acontecendo aqui? O que eu fiz de errado? Só um segundo, pessoal, estou apanhando aqui. Acho que eu apertei o botão errado. Só um segundo. É hora que a gente faz bobagem. Opa, fiz de novo.
Vai. Maravilha. Excelente. Muito bem. Então, existe no Livro dos Espíritos um ensaio teórico. Opa, vou botar para gravar novamente. Opa, posso parar aqui e começar de novo. Me desculpem mais uma vez.